Olá, sou o professor Júlio da Faculdade Dom Alberto, do curso de Ciências Contábeis, e hoje nós vamos discutir exatamente alguns conceitos relacionados ao exame de suficiência do curso de Ciências Contábeis. Então vamos acompanhar nos slides 3 questões inerentes à contabilidade de custos. A primeira questão que nós vamos abordar, então, é a questão número 20 da edição 2016/1 do exame de suficiência. Então vejamos aqui no slide. Uma sociedade empresária comercial realizou a aquisição de mercadorias para revenda. Em seus registros, constam os seguintes dados relacionados aos itens adquiridos: frete sobre a compra de mercadorias, gastos com divulgação, gastos estimados necessários para se concretizar a venda, preço de venda, tributos adicionais decorrentes da aquisição das mercadorias não recuperáveis e não inclusos no valor da aquisição, tributos recuperáveis que foram incluídos no valor total das aquisições de mercadorias e valor de aquisição das mercadorias. De acordo com o NBC-TG 16, que trata dos estoques, o custo de aquisição dessas mercadorias é de quanto? Então nós temos aqui alguns detalhes importantes. Primeiramente, alguns poderiam dizer que a única coisa que entra dentro do estoque é o valor de aquisição das mercadorias, que são os R$1.000, que, vamos dizer assim, teriam que ser sido pagos para adquirir a mercadoria. Mas tem alguns detalhes. Além dos R$1.000, tu gastaste com frete. Frete, sem pagar ele, nós não teríamos como ter a mercadoria à disposição na porta da empresa. Então, esse gasto com frete é um gasto que integra essa mercadoria e necessariamente tem que ser incorporado ao custo dela. Senão a gente cria alguma distorção, né? Separar o frete da mercadoria. Então, o frete e o valor de aquisição, de cara, nós já podemos dizer que integram o valor dos estoques, ou seja, o custo das mercadorias, o custo de compra. Depois nós temos gastos com divulgação. Gastos com divulgação nós conhecemos pela contabilidade, que são despesas, não tem vinculação nenhuma com a aquisição de mercadorias. Depois nós temos gastos estimados necessários para se concretizar a venda. Vejam, o conceito de estoque que está dentro do NBC-TG 16, que trata dos estoques, diz que nós só podemos incorporar no estoque os gastos necessários para trazer o produto até a empresa e aqueles que estejam intrinsecamente ou estritamente vinculados com a disponibilização do produto. O gasto para a venda não tem nada a ver com a disponibilização do produto. O gasto relacionado à venda é uma despesa, não tem nada a ver com o estoque, vai direto para o DRE. Assim como o preço de venda, que é uma receita. Então, esses 3 primeiros itens estão fora. Aí nós temos tributos adicionais decorrentes da aquisição das mercadorias, não recuperáveis, ou seja, eu não posso tomar crédito quando eu for vender, né, desses R$200 aqui, e eles não estavam inclusos no valor de aquisição, que era os R$1.000. Ou seja, além dos R$1.000, eu tenho que pagar mais R$200. Né, e esses R$200, eles não são recuperáveis. Então, na verdade, até o momento, pelos itens que nós falamos aqui, nós temos o valor de aquisição das mercadorias, os tributos adicionais, que são não recuperáveis, mais R$200, mais o frete. Temos R$1.600. E com um pequeno detalhe, no último item, tributos recuperáveis, ICMS, PIS, COFINS, em alguns casos, incluídos no valor de aquisição das mercadorias. Esses estavam juntos aqui nos R$1.000 que nós pagamos para adquirir as mercadorias. Ou seja, como é tributo, e eu vou aproveitar esse tributo quando eu vender essa mercadoria, eu vou descontar esses R$170, no caso eu tenho que descontar esse valor dos estoques também, porque eles vão para uma conta contábil separada de ICMS a recuperar, PIS a recuperar, COFINS a recuperar. Então, na verdade, eu tenho aqui R$1.000 mais R$200 mais R$400, menos os tributos que vão para as contas específicas de tributos a recuperar, que são R$170. Então, nós temos R$1.600 menos 170, que dá 1.430, que é a resposta do item B. A resposta correta da questão. Próxima questão que nós vamos discutir é a questão número 28, da mesma edição do exame de suficiência. Então, vejamos aqui no slide. A quantidade de produto no ponto de equilíbrio contábil é aumentada quando? A primeira coisa que nós temos que lembrar é o que é ponto de equilíbrio contábil. Ou seja, ponto de equilíbrio contábil é a situação ou a conjuntura da empresa em que a soma das receitas é igual aos custos e às despesas, ou seja, há equilíbrio entre receitas e custos e despesas, ou lucro é igual a zero. Então,
Quando houver esse equilíbrio, o que pode alterar esse equilíbrio a favor da empresa, ou pode aumentar esse ponto de equilíbrio? A primeira alternativa apresenta a empresa aumentando o custo fixo e o restante permanecendo constante. Se a empresa aumenta o custo fixo, necessariamente ela tem que aumentar também o volume de vendas, né? A quantidade de vendas para satisfazer essa mesma situação. Se eu aumento o custo fixo, eu tenho que aumentar a receita da empresa, ou seja, a quantidade de produtos vendidos, para, consequentemente, atender essa relação de uma forma adequada. Então, a questão A é a alternativa A é a alternativa que está correta na questão aqui. Depois nós temos a empresa aumenta o preço de venda unitário do produto e o restante permanece constante. Essa situação em que a empresa aumenta o preço de venda, na verdade ela vai trabalhar de uma forma contrária, ou seja, ela vai precisar vender menos, né, menos quantidade para atingir o ponto de equilíbrio. Se ela aumenta o preço de venda, a cada unidade que ela vender, ela vai ganhar mais dinheiro. Vai ficar mais fácil de atingir o ponto de equilíbrio. A alternativa C, a empresa diminui o custo fixo e o restante permanece constante. Se ela diminui o custo fixo, vai ficar mais fácil ainda atingir o ponto de equilíbrio. É mais fácil equilibrar receita e custo. A empresa diminui o custo variável do produto e o restante permanece constante. Se ela diminui o custo variável, ela aumenta a margem também que se obtém na venda do produto, ou, consequentemente, aumenta a lucratividade do negócio e fica mais fácil também de atingir o ponto de equilíbrio. Então, a única alternativa possível dessa questão é a alternativa A, que é a alternativa correta. Próxima questão que nós vamos abordar é a questão número 39. De acordo com o NBC-TG 16, que trata também dos estoques, julgue os itens quanto à inclusão no custo dos estoques e, em seguida, assinale a alternativa correta. Então, a alternativa 1 diz o seguinte: despesas administrativas que não contribuem para trazer o estoque ao seu local e condições atuais. Despesas administrativas só pelo fato de estar conceituado como despesa já não caracteriza a inclusão dentro dos estoques. A gente sabe muito bem que só entra nos estoques o que se caracteriza por custo. Então, despesas administrativas e ainda assim, além disso, não contribuem para trazer o produto ao seu local de fabricação ou sede da empresa. Então, com certeza não vai parar no estoque. Despesas de comercialização, incluindo a venda e a entrega dos bens e serviços aos clientes. Da mesma forma, é despesa, é uma despesa de venda. Tudo que está relacionado à venda não entra dentro do estoque, não faz parte do custo de fabricação ou no custo de compra da mercadoria, né? Então, os dois primeiros itens, com certeza, não fazem parte do estoque. O preço de compra, os impostos de importação e os outros tributos que não são recuperáveis. Então, quando eu compro uma mercadoria, o valor que eu pago por ela, independentemente se eu trabalho na atividade comercial ou industrial, isso integra o custo da mercadoria. Além disso, os impostos de importação e outros tributos não recuperáveis, eu não vou poder tomar crédito deles, eu não vou poder recuperar eles. Então, de qualquer forma, eles fazem parte do custo da mercadoria. Então, o item 3, sim, faz parte do estoque. O item 4 trata dos custos de transporte, seguro, manuseio e outros diretamente atribuíveis à aquisição de produtos acabados, materiais e serviços. Esses também integram o estoque de produtos ou estoque de mercadorias que a empresa adquiriu. Faz parte da atividade de produzir ou da atividade de comercializar e está intrinsecamente ligado ao produto. Então, o item 3 e o item 4 integram o estoque. Já o item 5, que trata do valor anormal de desperdício de materiais, mão de obra ou outros insumos de produção, pelo fato de citar as anormalidades, não integra o custo que vai dentro do estoque. Tudo que for anormal, que não faz parte das perdas normais do processo produtivo. E aqui nós temos alguns exemplos que a gente classicamente utiliza nas nossas disciplinas, por exemplo, a fábrica de calçados, que faz os recortes em couro e sobram aqueles restos de couro ao redor ali da lâmina que foi cortada, né? Esses restos de couro fazem parte do processo produtivo. Eles são perdas normais. Essas perdas normais integram o estoque. Agora, as perdas anormais, aquelas perdas por imperícia, o cara que não soube cortar o couro adequadamente, essas perdas anormais são despesa do período, não integram o estoque.
Então, o que nós temos aqui na nossa conjuntura, na verdade, é que os itens 3 e 4 integram os valores de estoque e os itens 1, 2 e 5 não integram. Então, nós podemos olhar agora as alternativas que nós temos. Observando as alternativas, é pedido, então, para analisar dos itens que não estão incluídos no custo dos estoques, porém são reconhecidos como resultado do período, ou seja, aqueles itens que são despesa, os que não são custo. E aí nós vemos que a alternativa, a única que é correta aqui, que trata só de itens de despesa, é a alternativa D, que trata dos itens 1, 2 e 5. Esses são os principais itens, então, ou conceitos que foram abordados no exame de suficiência da primeira edição de 2016. Basicamente, nós podemos dividir essas questões em dois vídeos. Este segundo vídeo trata, então, das questões de estoques e o primeiro vídeo que nós abordamos tratava das questões de custeio, cálculos de custo, métodos de custeio. Espero que todos tenham gostado e que tenham ótimos estudos e que tenham sucesso na realização da prova que está chegando. Obrigado.